Graça e paz, mulheres. Vamos para o nosso último dia de devocional, falando de mulheres notáveis. Mulheres essas que tiveram sua história ali registrada no decorrer da Bíblia. Mulheres que fizeram diferença, mulheres que nos inspiram, que nos ensinam. Eu espero que essa semana tenha sido uma semana para você diferente, de aprendizado, de bênçãos, de edificação. É uma semana onde a gente vê ali histórias de pessoas comuns, como nós, e que ficaram marcadas na história. Hoje, para a gente fechar o nosso ciclo aí falando dessas mulheres, quero te convidar a gente conhecer um pouco melhor a história de Sara. Sara, seu nome no original era Sarai, né? Sara era a mulher de Abraão, Sara foi mãe de Isaac. Nós temos aí a história de Sara relatada no decorrer do livro de Gênesis. E no capítulo 21, versículo 7 de Gênesis, tem a seguinte menção: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. Aqui já nos deixa claro que esse filho, ele nasceu quando Sara já era mais velha, né? Sara, ela era uma mulher de grande fé, mas que, como nós, também enfrentou grandes desafios. E um deles era a esterilidade. Sara não podia ter filhos. E o Senhor fez uma promessa. Quando o Senhor fez essa promessa para Sara e Abraão, Sara riu de uma forma incrédula, porque era algo impossível. Além dela já ter ali aproximadamente já seus 90 anos de idade, uma mulher que já passou já do seu período de ciclo menstrual, de reprodução, né, falando assim, da natureza humana, ela também era estéril. Ou seja, aos olhos humanos, era algo impossível. E Sara e Abraão, como seres humanos que eram, assim como eu e você somos, também agiram muitas vezes sem estar debaixo de uma ordem de Deus, né? Ou tirando os olhos da promessa. Quando a gente olha a trajetória deles, a gente vê por algumas vezes que Abraão e Sara chegaram a abrir mão da integridade, né? De ter segurança, controle de situações que vivenciaram. Teve situações em que Abraão confiou mais nos egípcios do que confiou no próprio Deus, onde ele chegou inclusive a mentir. Teve ali uma história onde ele fala para Faraó que Sara era sua irmã. Só que Sara também tinha suas falhas. E uma delas aconteceu justamente depois que Deus fez essa aliança com Abraão. Ela decidiu assumir as rédeas da situação. E ela pega e fala para o seu marido: já que o Senhor me impediu de ter filhos, vai lá e possua minha serva. Talvez possa formar uma família por meio dela. Isso vai estar ali no capítulo 16 de Gênesis. Abraão, ele atendeu essa proposta. E qual foi o resultado disso? Desastre. Agora tinha um herdeiro, porém não era um filho da promessa. Foi uma tentativa do impulso dela de querer resolver as coisas da maneira que ela queria, do jeito que ela achava que ia ser resolvido. E isso foi frustrado, foi frustrante, foi algo desastroso para a história deles. E assim como aconteceu com Sara e Abraão, acontece também na nossa vida. A nossa vida também é marcada por decisões. Toda decisão traz consequências. Existem as que não nos afetam, mas afeta aquelas que vão além das nossas vidas, afeta a nossa família, afeta nosso trabalho e muitas vezes os nossos sonhos. Quantas vezes a gente atrasa a promessa por agir por impulso, por agir conforme o nosso sentimento está naquele momento, ao invés de simplesmente esperar no Senhor. Olhando para a condição de Sara, mesmo que pautada, né, nos erros em que ela cometeu, pode nos servir de encorajamento, de ensinamento. A gente pode aprender algumas coisas com ela. Nós passamos por momentos em que queremos que a nossa vida siga de modo rápido e não segundo a vontade de Deus. Talvez não por uma rebeldia ou desobediência, mas pela ansiedade, pela pressa que nós temos de querer ter tudo resolvido ao nosso tempo. Nós temos situações que nós pedimos para o Senhor, nós sabemos que Ele é soberano, mas a gente decide sair do assento do carona
e decidimos sentar no lugar do motorista, ou seja, conduzir do nosso jeito. Graças a Deus, a misericórdia dele se renova a cada manhã. É ele que sempre soube dos nossos erros. Ele sempre soube daquilo que o nosso coração teria falta, né? O medo, a dúvida. O Senhor nos conhece por dentro. Não importa o quanto a gente tenha errado em assumir o controle de algumas situações, algumas decisões que tomamos. Graças a essa misericórdia, o Senhor pega na nossa mão e fala assim: minha filha, eu tô contigo. O meu plano não pode ser frustrado. A minha promessa continua de pé. A graça dele jamais será ameaçada. Portanto, minha irmã, eu quero te lembrar neste momento que você possa confiar no Senhor, que você possa esperar no Senhor. A Bíblia nos garante que aquele que é fiel, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus não é homem para mentir. Vamos nos lembrar de Sara. Depois de muito tempo, diante de um impossível, de todas as maneiras, de todos os cenários, ainda assim a promessa se concretizou. No capítulo 21 ali de Gênesis, dando continuidade, a gente vê, né, que houve o nascimento de Isaac. E esse nome foi colocado porque significa riso, ou seja, o Senhor trouxe alegria, mesmo que na velhice, no cumprimento dessa promessa. Foi um momento de alegria, de fortalecimento ali para Sara, né? Eu acredito que no coração dela, ela deve ter se lembrado dessa promessa e talvez até se arrependido de ter conduzido as coisas da maneira que ela queria, de não ter esperado, de não ter confiado. Deus, ele é um Deus que zela pela tua palavra, independente do momento, independente da situação, independente daquilo que esteja acontecendo, independente das situações, ele vai agir conforme o propósito que ele tem para cada uma de nós. E se ele fez uma promessa para você, que você possa confiar fielmente, por mais que esteja doendo a espera, por mais que você esteja difícil, você suportar, busque forças, busque ajuda de uma irmã para estar ali orando com você, para estar intercedendo por você. Se você não tiver forças para poder chegar sozinha diante dos pés do Senhor, vá com alguém que seja mais forte, mais crente que você, que vai te fortalecer e não te incentivar a agir pelos seus impulsos. É para isso que servem aqueles amigos que são mais chegados como irmão. Mas tem momentos que a gente se vê sozinho e não tem ninguém por perto. O Senhor conhece teu coração. Pode ainda não haver uma palavra na tua boca. O Senhor sabe pelo que você está passando. Mas que você se deleite nele. Que você possa chegar nele para poder derramar esse medo, essa ansiedade e confessar a ele a pequenez da nossa fé. A Bíblia nos diz que mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para a gente ver acontecer. Deus é sempre capaz. Ele usa o que é bom, perdoa e transforma o que está errado. Ele usou Abraão e Sara para mudar a história. Eles tomaram inúmeras decisões erradas, desastrosas. Entretanto, Abraão teve uma atitude e que mudou o rumo da tua família. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Nós temos isso ali no capítulo 4 de Romanos. Sara e Abraão não desistiram de confiar no Senhor, pelo contrário, continuaram acreditando na promessa, mesmo que tropeçando, errando por muitas vezes, eles continuaram acreditando no poder de Deus. Deus nunca muda o modo de pensar. Deus não muda, assim como nós também não podemos mudar a nossa fé. Deus, ele transforma a palavra impossível, ele modifica, às vezes, um cenário só para poder cooperar para o cumprimento de uma promessa. Então não desista. Assim como o Senhor abençoou Sara por confiarem nele, tenha certeza que você também será abençoada depositando a sua confiança nele. De uma mulher já com uma idade muito avançada, estéril, ela se tornou mãe de filhos.
O significado de esperar expressa um sentido de confiança e expectativa. Esperar no Senhor significa ter plena esperança, e a espera, ela é gerada por fé. Aquele que espera é porque acredita em alguma coisa. E se você acredita no Deus Todo-Poderoso, que você possa depositar essa esperança e pedir a ajuda dele, porque esperar não é fácil, mas pedir a ajuda dele para que você possa ter forças de esperar e ver essa promessa se cumprir. Independente do cenário, independente do que tenha acontecido, independente do que vai acontecer, aquilo que foi prometido será cumprido. Não se esqueçam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sempre vai cumprir as promessas dele, nos mostrando que aquilo que ele tem pra gente é muito melhor do que aquilo que a gente pode imaginar. Amém? Que você tenha um final de semana abençoado, que você possa meditar em todas essas palavras que compartilhamos no decorrer desses dias, que você seja fortalecida, encorajada a estar diante dele, confiando nele, tendo ousadia, não se esmorecendo, não desistindo do teu caminho, daquilo que ele tem traçado para você. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque assim como Sara teve a promessa cumprida, eu creio que o Senhor também vai cumprir na minha vida, na vida dessa irmã. Nós temos Ana também, que confiou em Ti e que o Senhor atendeu ali o desejo do coração dela com uma promessa também do que foi feito. Pai, em nome de Jesus, nos fortalece. Não é fácil esperar. Não é gostoso esperar. O quão difícil é. Quantas vezes dói o momento de espera. Quantas tribulações nos assolam quando estamos nesse momento de espera. E o mais difícil é a gente não saber o quanto tempo vamos esperar. Que o Senhor aumente a nossa fé. Que o Senhor aumente a nossa persistência. Para que nada saia fora daquilo que o Senhor tem proposto. Não nos permita, Jesus, agir da nossa maneira. Coloca, Senhor, uma trave no meio do caminho. Quando a gente estiver indo ali por algum caminho tortuoso, algum caminho errado, pega na nossa mão, com toda a paciência e amor que o Senhor tem, nos conduzindo para o caminho correto novamente, para que a gente não venha se perder em nenhum aprisco. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, me ajude a olhar para o alvo, a não desviar o meu olhar por nenhum momento, por nenhuma situação que esteja se passando, mas que o meu foco possa ser a vida eterna, a salvação e não apenas a tribulação do momento. Em nome de Jesus, abençoe cada uma dessas mulheres, que elas sejam renovadas, fortalecidas e inspiradas por essas mulheres, as quais o Senhor honrou, e que assim seja conosco também. Em nome de Jesus. Amém.